Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, oiê, quem está chegando? Tudo bem? Olha, eu resolvi então gravar um conteúdo aqui para vocês, muito especial, né? Eu queria falar um pouquinho sobre resistência à insulina, né? Que é algo que assim acomete milhões de brasileiros, né? Não só as estatísticas, né, são para o mundo, né? Assim, nós temos hoje, olha, para vocês terem uma ideia, né? 1/3 dos americanos estão pré-diabéticos. E assim, aqui na loja eu recebo quase que, olha, diariamente pessoas que chegam já ou com diagnóstico, né, de pré-diabetes, de resistência à insulina. Então eu queria trazer aqui para você entender um pouquinho o que é, como nós podemos fazer esse diagnóstico, alguns sinais e sintomas e também o principal, né, como nós podemos resolver, né, ou assim, melhorar esse quadro, suplementos, né, o que nós temos aí. Eu vou mostrar o que eu tenho aqui na loja. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, para quem não conhece, aqui é o Terra Ecológica, né? Eu sou nutricionista funcional, sou terapeuta, que eu amo de paixão, e tenho aqui a loja de alimentos orgânicos, e nós temos a loja e uma produção também, né? Há mais de 30 anos já existe uma produção de orgânicos. E, portanto, falar sobre saúde e prevenção é algo que realmente eu tenho muito prazer e falo com muita alegria, né? Porque é algo que a gente vive aqui no nosso dia a dia, é o nosso propósito de vida, é a nossa missão. Então, trazer aqui um conteúdo falando sobre algo que afeta milhões de brasileiros, eu acho que se a gente pode contribuir, né? Tudo aquilo que eu aprendo e eu sinto que é bom e que aquilo pode ajudar de alguma forma, né, o outro, eu me sinto na obrigação de compartilhar, né? E assim vocês também, vocês vão receber a informação, se for algo novo, né? Leve adiante, passe para alguém que pode ser que não tenha recebido ainda a informação, né? Porque a consciência, quando a gente traz para a consciência algo que a gente ainda não sabia, né? A gente assume a responsabilidade para nós de mudar aquela situação. Então, em relação à nossa saúde, é importante nós sermos responsáveis pela nossa saúde, né? Então, gente, bom, vocês que estão chegando, né? Boa tarde. Então, olha, para a gente começar a entender, vamos ter uma dimensão, né, de como é a questão da resistência à insulina. Olha, 1/3 dos americanos estão pré-diabéticos e 2/3 com obesidade ou sobrepeso. Então, é a condição mórbida mais comum, olha só, relacionada a todas as doenças, né? E não só nos Estados Unidos, mas provavelmente no Brasil e no mundo, né? Essa é uma condição que a gente vê que acomete assim o mundo como um todo, né? E olha, o que é importante a gente já saber sobre resistência à insulina? De 7 a 10 anos antes de nós termos, de você, por exemplo, receber um diagnóstico de diabetes, estou com diabetes, por exemplo, que é o mais comum, né? As pessoas receberem esse diagnóstico, 7 a 10 anos antes, elas já estavam apresentando a resistência à insulina, né? Então, por isso que é importante a gente entender e saber que nós podemos agir aí, enquanto ainda nós não tivemos, né, um diagnóstico, por exemplo, de diabetes, né, que traz tantas complicações. Então, quais são os fatores que contribuem, né, para a resistência à insulina? Olha, a genética numa pequena, assim, proporção, né, muito pequena, tá? A obesidade, especialmente a visceral, que eu vou também ensinar vocês a fazer, né, uma medida que isso já vai indicar algo para vocês. A alimentação, então a dieta, né? E aí, consequentemente, um processo que ocorre no intestino chamado disbiose intestinal também é um fator que contribui.
E a epigenética, né, que é o que mais a gente tem ouvido falar, né, que a epigenética ela é soberana, não é mais a genética que domina, né? Hoje nós sabemos, após 2003, o estudo do genoma, que a epigenética, ou seja, o que é a epigenética, né? Até tem o livro, né, A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, que ele explica muito bem, né, que é o quê? É o estilo de vida que vai comandar, né? São os nossos hábitos alimentares, o nosso sono, como que está o nosso sono, ou seja, o estilo de vida, o ritmo circadiano, se é uma pessoa sedentária ou não, o uso de medicamentos, como eu vou colocar aqui para vocês algumas classes de medicamentos que somente o uso dessa classe de medicamentos já são um dos fatores que predispõe à resistência à insulina. E muitas pessoas não sabem disso, né? Você sabia que tem medicamentos que promovem a resistência à insulina, né? Coloca aí para mim, se você já tinha essa informação, né? Então, a gente precisa começar entendendo, né, qual a diferença de resistência à insulina e intolerância à glicose, né? Que são dois termos que a gente ouve aí com muita frequência, né? Ah, estou com resistência à insulina, ah, estou com intolerância à glicose, né? Qual que é a diferença, né? Na resistência à insulina, o paciente, né, a pessoa ainda produz insulina, porém ela não está respondendo adequadamente, né? Já na intolerância à glicose, né, que é diagnosticado depois de um teste, né, um exame chamado teste de tolerância à glicose, e se ele estiver alterado, significa que já há um comprometimento na produção da insulina, né? Então, essa é a diferença de intolerância, né, e resistência, né? Na resistência a gente consegue mais facilmente trazer para o equilíbrio, embora sempre é possível trazer o corpo para o equilíbrio, né? Sempre, independente do diagnóstico que você tenha, né? Então, nós vamos entender que existem dois tipos de resistência, né? Existe a resistência à insulina aguda, que é quando, por exemplo, você passa por um estresse agudo, ou uma infecção, ou você passa por uma privação do sono, por exemplo, você pode ter ali uma resistência à insulina, né? Ter uma alteração. Já a resistência crônica é quando a pessoa já está com sobrepeso, obesidade, né? Ou já tem uma outra doença endócrina associada. Então aí a gente já teria a resistência à insulina crônica, né? Então, quando a gente fala de fatores genéticos ligados à resistência à insulina, significa que já existe ali uma alteração no receptor, né, da insulina. E a desbiose ligada à resistência à insulina, como que acontece, né? Primeiro vamos entender o que é a desbiose, né? Nada mais é do que quando ocorre uma alteração na composição do nosso microbioma intestinal, né, em relação às famílias de bactérias que nós temos. Aí nós podemos falar em relação à família de Firmicutes e Bacteroidetes, né, que são famílias ali que têm que estar em equilíbrio, né? E quando nós temos essa alteração, já é um fator de predisposição para a resistência à insulina. E também alteração na expressão de proteínas chamadas onulina, ocludina, essa alteração na expressão dessas proteínas aí também leva a um aumento na permeabilidade intestinal, né? Então já vai ser um fator também que predispõe, né? Agora, quando a gente pensa nos medicamentos, como eu falei, tem classes de medicamentos que por si só já leva à resistência à insulina. Quais são eles, né? Olha, veja se você faz uso de algum desses medicamentos, dessa classe de medicamentos e porventura teve o diagnóstico de resistência à insulina, já é uma das causas, né, que pode estar aí por trás da sua resistência à insulina. Olha, pessoas que fazem uso de corticoides, né? Hoje mesmo eu recebi, né, a informação de uma mãe pedindo ajuda, né, para um filho que está com quadro alérgico e
pelo que ela disse, já buscou todo tipo de tratamento e esse quadro já vem desde praticamente do nascimento, e ele está com 12 anos, fazendo uso de corticoide. Quer dizer, é uma criança que possivelmente possa vir a desenvolver uma resistência à insulina por conta do uso do corticoide, né? As estatinas também, aquela classe de medicamentos para baixar o colesterol, também, entre outros efeitos colaterais, um deles é provocar resistência à insulina, né? Quem faz uso dos beta-bloqueadores, né, que são medicamentos para insuficiência cardíaca, também. Os inibidores da 5-alfa-redutase são pessoas que fazem uso, homens que fazem uso da finasterida, por exemplo, né, que para controle da hiperplasia prostática benigna, né, HPB, e também vai predispor à resistência à insulina. Uma classe de medicamentos que é amplamente utilizada e cada vez mais a gente vê as pessoas, né, fazendo uso dos benzodiazepínicos, né, que são a classe de medicamentos para ansiedade, né? Hoje o mundo está ansioso, então você imagina, além de não resolver o problema da ansiedade, né, não resolve, ainda ganha uma resistência à insulina. E as drogas antipsicóticas, né, que são os medicamentos como a quetiapina, a risperidona, que são medicamentos utilizados para quem sofre de esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, TOC ou transtorno bipolar. Então, é bom a gente saber que esses medicamentos estão por trás da resistência à insulina, né, como um dos efeitos colaterais, né? E aí, gente, qual que é então a consequência? Agora vamos entender um pouquinho a consequência dessa resistência à insulina nos principais órgãos, né? Então vamos pensar no pâncreas, né? O excesso de produtos alimentícios, né? Que quando a gente chega a uma resistência à insulina é porque está havendo ali um consumo excessivo, né? De produtos alimentícios, não é alimento que o nosso corpo reconhece como alimento, né? E na quantidade que ele precisa, né? Porque nós vamos ver também a importância até de uma pausa na alimentação, né? O nosso corpo precisa dessa pausa, né? Então, nós temos aí esse excesso de produtos alimentícios levando a uma toxicidade nas células do pâncreas. E isso a longo prazo vai afetar cada vez mais as células ali do pâncreas, levando ao diabetes mesmo, né? Que é quando o pâncreas já não consegue mais produzir a quantidade necessária de insulina, né? E a resistência à insulina, além de tudo, ela também provoca ali uma produção inadequada do glucagon, que é o outro hormônio que o pâncreas produz, né? O pâncreas produz, ele trabalha em equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio entre a produção de insulina e de glucagon, né? Só que quando já começa ali a apresentar essa resistência, o pâncreas já vai começar ali a sofrer as consequências também. E no fígado, qual a consequência? Olha, no fígado, nós sabemos que a presença de cálculos biliares no fígado, né? Nós temos cálculos biliares no fígado, eles também podem ser responsáveis não só pela resistência à insulina, como pelo diabetes tipo 1 e tipo 2, né? Por isso, a importância da gente fazer a limpeza, né? A limpeza do fígado e da vesícula, que é uma das formas, se não a única, de nós eliminarmos esses cálculos hepáticos, né, que está aí por trás também do diabetes, né, e da resistência à insulina. E para isso, a gente divulga, né, a importância dessa limpeza. Então, se você quiser saber mais, olha, você pode também fazer a leitura do livro, né, Limpeza do Fígado e da Vesícula, de Andreas Mortis, ou também fazer parte de grupos de limpeza, né? Eu tenho um grupo, né, do qual faço parte desse movimento dos cuidadores de vidas, e lá nós fazemos então essa limpeza hepática mensalmente, né, enquanto necessário, claro, né?
Você não vai ficar fazendo 12 meses no ano. Mas nesse grupo, então, as pessoas entram e vão fazendo à medida que tem necessidade. Então, se você se interessa, quer fazer parte também desse grupo, né? Até para poder divulgar para outras pessoas, porque essa limpeza contempla mais de 100 doenças, né? E a gente fala limpeza do fígado e da vesícula, mas na verdade é uma limpeza do rim, do pâncreas e todos os órgãos, né? Porque você tem melhora desde de uma queda de cabelo até um esporão no pé, por exemplo, né? Então é realmente algo bem importante, especialmente se você teve ou tem, né, o diagnóstico de resistência à insulina, né, também. E no tecido adiposo, bom, é no tecido adiposo que se desenvolve a resistência à insulina, é o berço da resistência à insulina, é o nosso tecido adiposo, né, e ali vai ocorrer também a produção de citocinas inflamatórias, que vai elevar os triglicérides, então começa a haver aí todo um desequilíbrio, né, no nosso corpo. E nos rins, o que acontece, né, quando tem a resistência à insulina? Veja que vai afetando todos os órgãos, né? Então, os altos níveis, né, de insulina liberado vai aumentar a reabsorção de sódio, né, e vai alterar toda aquela cascata, né, que controla o que é a nossa pressão, a cascata ali de renina, angiotensina, aldosterona, vai alterar, predispondo ou culminando até na hipertensão arterial, né, e casos de arritmias. Então, veja a importância de nós, né, termos esse olhar cuidadoso para a questão, né, do açúcar, para evitar que chegue a uma resistência à insulina, e nós vamos ver como que nós podemos fazer isso, né? E no sistema nervoso central também tem uma alteração, né? Ali começa a acontecer um transporte reduzido de glicose, levando inclusive ao aumento do apetite. Então a pessoa passa ainda a ter mais fome, né? Porque não chega a glicose em níveis adequados, né? Que o cérebro depende. No hipocampo já vai afetar a memória, né? Então vai ocorrendo ali todo um estresse oxidativo, vai ocorrendo uma neuroinflamação, né? E no coração também já vai acontecer ali um processo, né, onde vai começar um aumento de gordura no coração, aumento dos ácidos graxos, gerando o quê? Inflamação. Então, vai vendo que o corpo todo vai ficando inflamado, né? Gerando ali também, levando a uma disfunção do endotélio, né? Comprometendo inclusive a microcirculação do nosso corpo. Então, olha, veja que nós já passamos por todos os órgãos aí importantes, né, vitais pra gente, né? E como que nós podemos fazer um diagnóstico, né? Entender se você está com resistência à insulina. Além dos exames laboratoriais, você pode fazer pegar uma fita métrica, né, e fazer ali a circunferência abdominal, que deve ser para mulheres abaixo de 80 e homens abaixo de 90. Então, pega uma fita métrica ali logo acima do umbigo e mede a circunferência abdominal, né? Então, para mulheres, o ideal é abaixo de 80, né? Um outro sinal de resistência à insulina são aquelas manchas escuras, sabe? Que acomete assim, aparece no pescoço, nas dobras normalmente, embaixo do braço, no joelho, chamada de acantose nigricans, tá? São essas manchas escuras nas dobras especialmente. Isso já é um sinal também de resistência à insulina. Isso acomete inclusive crianças, nós vemos essas manchas, né? Especialmente agora com essa alimentação, né, que as crianças têm, rica em fast food, processados, industrializados, tudo isso está afetando já todo esse equilíbrio em crianças, né? E também, olha, sabe aquelas como se fosse um fibroma, né? Uma coisinha mole que até se confunde com verruguinhas, né? Chama acrocórdons ou fibroma mole.
aparece geralmente aqui nessa área também, sabe? E isso também já é um indicativo de resistência à insulina, né? Às vezes a pessoa vai, queima, né? Acha que são verruguinhas, isso aí é por conta já desse alto índice, alto nível de açúcar no sangue, né? E os exames laboratoriais que a gente pode fazer, aí já entra a curva glicêmica, né? Que você pode pedir com a dosagem da insulina, análise do Roma-IR, tá? São nomes de exames que você pode solicitar. A insulina de jejum é importante, analisar a relação entre triglicérides e HDL, que deve ser, né, tem a proporção ideal, né, não pode ser acima de 1,5, então tem uma proporção que a gente faz esse cálculo. Avaliar a glicemia de jejum, que o ideal seria sempre abaixo de 99, né? E pedir também, solicitar a hemoglobina glicada, né? Então, através desses exames a gente consegue identificar, né? Por quê? Porque a consequência de todo esse desequilíbrio vai ser o diabetes, né? E hoje a gente sabe que, olha, no mundo, olha as estatísticas, né? 537 milhões de pessoas no mundo têm diabetes, boa parte ainda nem tem o diagnóstico, né? Mas tem já essa estimativa. 6 milhões de pessoas, né, estima-se que tenham morrido em 2021 por conta das complicações do diabetes, né? Se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, de Covid, até 2021 morreram cerca de 6 milhões de pessoas, então, ou seja, está morrendo a mesma quantidade de pessoas de complicações do diabetes. Olha como é sério isso, né? E quem são então as pessoas mais suscetíveis, né? Então, indivíduos com aumento da circunferência abdominal, agora você já viu aí como que você vai fazer essa avaliação, né? Pessoas que têm histórico já na família de diabetes, mulheres que têm também diagnóstico de síndrome do ovário policístico são mais suscetíveis, ou que tiveram diabetes gestacional. Pessoas que têm o HDL muito baixo, abaixo de 35, né? Ou o triglicérides muito elevado, né? Quem já tem o diagnóstico de hipertensão arterial ou alguma doença cardiovascular já concomitante, os sedentários, né? E como eu disse, as pessoas que têm né, acantose nigricans ou esse acrocordiums. Então, gente, agora vamos entender um pouquinho, olha, que o mecanismo nas células nossas, na mitocôndria, também está envolvido aí a resistência à insulina, né? Por quê? A combinação, né? Essa combinação que as pessoas fazem de comer excesso de carboidratos com gorduras ruins também leva a uma disfunção mitocondrial e isso também predispõe à resistência à insulina, né? Nós vamos criando um ambiente ali tóxico, né? Um ambiente agressivo à nossa fisiologia normal, né? Porque o processo natural do nosso corpo deveria ser assim, um processo saudável, né? A gente deveria alternar entre a biogênese, né, das mitocôndrias e a mitofagia, que é processos de jejum. Então, o nosso corpo foi feito fisiologicamente para alternar esses processos, só que a gente vive um momento onde as pessoas comem sem parar, né? Então, essa coisa de comer a cada 3 horas, tudo isso não é saudável, isso vai trazer, já está trazendo consequências, né, para o nosso corpo. Então, nós precisamos, o jejum, ele é fisiológico, né? Claro que sempre você vai avaliar caso a caso, quanto tempo, quantas horas, tudo isso tem que ser avaliado, mas ele é fisiológico, né? Então, tem até um ditado que fala, né, que 1/4 do que você come, né, te mantém vivo, os outros 3/4 mantêm os seus médicos vivos, né? E acho que acaba fazendo sentido essa frase, né? E então, gente, olha, bom, resumindo, né?
por trás de todo o processo de obesidade, resistência à insulina, sempre nós vamos ter o envolvimento do quê? Da inflamação crônica, né? Sempre ela vai estar presente, uma inflamação crônica subclínica, aquela que não aparece nos exames, o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial, né? A disfunção nas nossas mitocôndrias, né? Todo esse processo ele está na base não só da resistência à insulina, do diabetes, mas também, né, da demência, dos cânceres, da hipertensão arterial, né? Então veja que é algo que a gente vai tomar uma ação, mudar, e isso vai reverter no nosso corpo como um todo, né? Em saúde para o corpo todo, né? Então, como que nós podemos abordar quem está com resistência à insulina? Então, nós temos que pensar primeiro na dieta, né? Para que haja aí uma perda de peso. Então, a gente vai pensar ou numa low carb, ou numa dieta cetogênica, dieta mediterrânea. Isso cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado ali individual para ver qual que se adequa melhor para cada pessoa, né? O jejum intermitente, né, que também é avaliado caso a caso, aquilo que se adequa mais a você. O mínimo ideal é 12 horas. 12 horas seria o mínimo fisiológico da gente dar esse tempo para o nosso corpo, né? E aí você pode ir ampliando essas horas de jejum, né? E vai intercalando, mas tudo isso eu estou passando aqui informações gerais, né? Não é tudo que eu estou falando aqui não vai se aplicar a todo mundo, né? Corrigir o intestino, corrigir a desbiose, né? Então ali nós vamos entrar com alimentação, com suplementação específica, com pré-bióticos, probióticos, ajustar o ritmo circadiano, né? Então a higiene do sono é muito importante, tá se falando cada vez mais, né? Da importância da gente ter uma noite de sono adequada, reparadora, né? E para isso nós podemos fazer o uso de suplementos, de óleos essenciais, né? Os óleos essenciais são maravilhosos para nos ajudar na modulação do sono, na melhora da qualidade. Aqui, olha, tem um aqui para vocês, olha. Aqui eu tenho uma sinergia com vários óleos essenciais, né? Onde você pode usar em forma de roll-on, olha. Você aplica na pele, né? Atrás da orelha, né? E você vai ter ali os benefícios dos óleos essenciais, né? Modulando o seu sono, melhorando a qualidade do sono, sem os efeitos colaterais dos medicamentos, né? Olha, aqui nessa sinergia maravilhosa, olha, tem a camomila alemã, a bergamota, a lavanda francesa, né? São óleos incríveis que eu falo que só aqui já existe uma verdadeira farmácia, né? Então, ajustar essa questão do sono, né? E também controlar o estresse, muito importante, né? Então, adotar uma prática de meditação, ou yoga, ou fazer, né, uma psicoterapia, fazer uso da suplementação também que a gente tem específica para controlar o estresse, né? E suplementos anti-inflamatórios, que eu vou mostrar aqui alguns para vocês, né? Que vai melhorar toda essa condição da resistência à insulina e das mitocôndrias, né? Olha, um estudo de 2020, olha, mostrou que a dieta cetogênica, né, revertendo aí esteatose hepática e a resistência à insulina, né? E de uma forma bem simples, né, o que é uma dieta cetogênica, né? É uma dieta onde nós vamos ter ali uma baixíssima concentração de carboidratos e uma alta concentração de gorduras boas, né? Gorduras saudáveis que o nosso corpo reconhece, né? Então, olha, uma estratégia de revertendo esteatose hepática, algo que muitas pessoas hoje têm o diagnóstico. Eu tenho gordura no fígado, eu tenho grau 1, grau 2, grau 3, o médico só falou que tem que acompanhar. Não tem que acompanhar, a gente tem que reverter esse processo, né? Cuidar, olhar para a causa, né? E aí, falando em suplementos, né? Quais são, assim, os mais indicados? Então, eu vou citar aqui para vocês terem uma ideia do que existe, né? Do que nós podemos fazer uso. É claro que cada caso é um caso,
cada um vai ter uma dosagem específica, uma concentração, mas aí vocês já sabem que existem esses suplementos que podem trazer aí benefícios maravilhosos, né? Olha, nós temos o berberine, tá? Você pode encontrar da marca Now, né? Ele vai modular ali toda a flora intestinal, vai aumentar a flora saudável, né? Vai aumentar ali substâncias protetoras para as nossas células, para as nossas mitocôndrias. Então, o berberine, a coenzima Q10, tá? Que, olha, eu tenho aqui também a coenzima Q10, maravilhosa, não só para isso. Vitaminas importantes, olha, B1, B2 e B3, né? Muito importante. E a L-arginina, a gente encontra também da marca Now. A vitamina E, a vitamina C, que aí também a gente vai fazer na dosagem específica para cada um. A creatina, né? O ácido alfa-lipóico, deixa eu ver, esse eu não tenho aqui. A D-ribose é um outro suplemento também que você encontra. O magnésio, aí pode ser o magnésio de malato, magnésio quelato, né? Os ácidos graxos de cadeia média, maravilhoso, aí o óleo de coco, tá? Você pode incluir para te ajudar. O N-acetilcisteína, o NAC, né? Um outro, olha, suplemento que tem uma indicação bem poderosa aí para a gente modular essa questão. O cromo, né? O cromo, o vanádio, o manganês são minerais que atuam especificamente na modulação aí, né, de toda essa, da glicemia, atua específico, olha, aqui eu tenho o cromo frequencial, né, o íon, né, ionizado, o cromo ionizado. Qual que é a diferença, né, de usar um mineral ionizado e um mineral em forma de suplemento? É que o ionizado, o nosso corpo já reconhece, né? Ele já reconhece porque é como se a nossa célula já tivesse ali um sensor para tudo que chega no nosso corpo na forma ionizada, ele já absorve, como se fosse na velocidade da luz. É o mesmo que estaria presente num alimento, por exemplo. O nosso corpo reconhece, ele não tem dúvidas de que aquilo é algo estranho, ele reconhece. Já quando você faz uso de um suplemento que o corpo ele não está na forma ionizada, ele tem que passar por todo o trato gastrointestinal e aí sim ser absorvido no intestino, se esse intestino estiver íntegro, né? Por isso que muitos suplementos as pessoas fazem uso, mas o corpo nem reconhece, não absorve. Por quê? Porque o intestino não está íntegro, né? E já os minerais ionizados, independe do seu intestino, o corpo vai absorver aquilo imediatamente, seja na forma sublingual, seja na forma aplicado na pele, né? E assim são também não só os minerais, mas também toda a linha, né? Presente aqui nessa forma, né? De frequenciais quânticos, né? Então nós temos esses. Olha, outro suplemento que é bem interessante é o ômega, né? O ômega 3, sempre pensando num bom ômega 3 de qualidade, né? Que seja prensado a frio, que tenha um selo que comprove que não tem ali metais, né? Porque hoje tem muitos ômegas no mercado, mas eles, na verdade, eles estão mais intoxicando do que trazendo aí a propriedade anti-inflamatória, né? Porque veja o preço, pelo preço você vai saber se esse ômega é de qualidade ou não. Na dúvida é melhor não utilizar. Se você não souber se ele é realmente de qualidade, que tem ali uma certificação, é melhor não fazer uso, né? Tem uma substância chamada epigalocatequina galato e ela está presente, olha aqui, no chá verde, olha. Então, você pode fazer uso, né, do chá verde para ajudar nessa modulação, né, da sua glicemia. Mas olha, atenção, nunca tome chá verde após as 17 horas, porque pode afetar o seu sono, tá? E, se possível, também orgânico, porque hoje a gente sabe que os chás também estão contaminados com metais, né? E aqui no chá verde orgânico você não vai correr esse risco, né?
E também, olha, eu não tenho aqui agora, o mioinositol, tá? É um outro suplemento, ele também tem uma indicação para quem sofre de síndrome do ovário policístico. Tem o resveratrol, um outro suplemento, né? Então veja que, olha, nós temos várias opções, né? Começando por uma mudança na alimentação, né? E complementando aí, o suplemento, eles têm que ser o complemento, né? Suplemento é aquilo que vem depois. Primeiro vem uma mudança, né? Uma mudança no estilo de vida, você querer realmente reverter esse processo, né? E é possível, né? É possível. Então, eu acho que era isso que eu queria hoje trazer aqui para vocês, né? Para ter uma noção e a gente começar realmente assumindo o controle da nossa saúde, né? E sempre trazendo frases positivas para a gente, isso faz diferença, né? Então, diariamente mentalize: meu corpo é saudável, minha mente é brilhante, né? A minha alma é tranquila, né? Ainda mais no momento onde as pessoas estão tão ansiosas. Então vai trazendo essas palavras também para você, essas frases, né? O que mais é possível, como pode melhorar, tudo isso, essas frases vai trazendo também benefícios. Hoje isso já é comprovado, né? O quanto nós temos o poder, né, sobre a nossa fala, sobre aquilo que a gente sente, né, aquilo que a gente pensa, tudo isso está criando a nossa saúde ou a doença, né? Então, sempre saber, você foi criado para ser feliz, né? O simples é o essencial, né? E é natural. Então, busque na natureza, busque na natureza. Veja que tudo que eu apresentei aqui, né? Nós temos aonde? Na natureza, que é onde a gente tem que buscar o nosso equilíbrio, a nossa cura, né? Então, gente, olha, eu passei aqui hoje para deixar então esse conteúdo para vocês. Agradeço de coração quem ficou comigo aqui até o final, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, também pode deixar aí, né? Obrigado a todos que estiveram aqui presentes nesse final de tarde. Beijo para todos. Ai, peraí, o que eu fiz aqui? Gente, eu não sei se eu cancelei o negócio ou se eu tô aqui ainda. Agora eu apertei o negócio aqui. Ai, gente. Peraí. Eu tô aqui, será? Socorro. Ai, gente, eu vou desligar porque eu não sei se eu tô, se eu não tô. Bom, beijo, gente. Fiquem com Deus.